Então, vamos lá, vamos dar início ao nosso segundo encontro da oficina da OIT, né? Nós já iniciamos um primeiro encontro, isso foi no dia 2 de setembro, quando nós tratamos de aspectos bastante gerais da OIT, né? Até o Francisco fez uma exposição sobre o que é a OIT, a sua estrutura, os objetivos, as suas finalidades, né? A gente tentou compreender qual é o papel da OIT perante o mundo do trabalho, né? E até mesmo para a efetivação dos direitos humanos no trabalho. E aí iniciamos um primeiro estudo do trabalho decente, que é uma das agendas da Organização Internacional do Trabalho. Então, a OIT mantém uma agenda de atuação bastante ativa. Essa agenda ela vem estruturada em torno de vários temas, com subdivisão de agendas específicas, e a agenda para o trabalho decente é uma delas, né? Então, essa agenda do trabalho decente, ela vem estruturada para conseguir uma atuação que abrange alguns objetivos estratégicos da OIT, como liberdade sindical, negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado, abolição do trabalho infantil, eliminação de todas as formas de discriminação no trabalho. Então, isso compõe os objetivos estratégicos da OIT para a agenda do trabalho decente. E vamos lembrar, né, como eu falei na aula anterior, a agenda do trabalho decente vem ligada àqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, né, aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 2030 da ONU. Essa agenda 2030 é aquela que trata do desenvolvimento sustentável no mundo. E entre um deles, né, que está lá no objetivo, no ODS 8, é exatamente o trabalho decente, as buscas e a luta por conseguir garantias de segurança e direitos para que todos tenham assegurado um trabalho decente, né? Então, o que nós estamos fazendo nessa oficina? Então, como eu falei, em 2 de setembro, nós trabalhamos aqui esta introdução ao direito internacional do trabalho, a partir do conhecimento do que é a OIT, que a OIT hoje é uma das agências da ONU. Ela foi, quando criada a ONU foi criada depois da OIT, né? A OIT foi criada em 1919 e a ONU depois do término da Segunda Guerra Mundial, 1948, por aí, 49. E a ONU, ela absorveu a OIT como uma de suas agendas, né? Uma de suas agências para atuação específica no mundo produtivo, no mundo do trabalho. Então, por isso é importante conhecer a OIT, conhecer o seu papel, a sua forma de atuação. Nesse segundo encontro, nós vamos, então, já ingressar diretamente naqueles objetivos estratégicos da OIT que compõem a agenda do trabalho decente, que seria, então, hoje, a abordagem do tema eliminação de todas as formas de discriminação, e são várias as formas de discriminação. Aqui, acho que é o Horácio, né, que vai tratar do tema. Depois, o objetivo estratégico 2, abolição efetiva do trabalho infantil, que são o Rodrigo e a Thelma, que vão falar sobre isso. E o objetivo estratégico 3, eliminação de todas as formas de trabalho forçado, o Gustavo e a Bruna vão falar sobre isso, né? Então, como havia colocado na última aula, nós vamos tratar desses temas, acho que pelo tempo aproximado, meia hora cada, né, para não extrapolar muito, porque são 3 temas e a gente acaba ao meio-dia, né? Claro que se extrapolar um pouquinho não tem problema, mas vamos tentar cuidar um pouquinho desse tempo, né?
E vamos ver o que nós conseguimos compreender aqui desses objetivos estratégicos da OIT. Então, vamos começar aqui pelo objetivo estratégico 1, que seria a eliminação de todas as formas de discriminação no trabalho. Então, o trabalho forçado. Aqui vai o início, né? Para vocês terem uma noção do que a Convenção da OIT, no número 29, de 1930, o trabalho forçado é todo trabalho ou serviço que for extraído de qualquer pessoa sob ameaça de qualquer penalidade para o qual referida a pessoa não tiver se oferecido voluntariamente. As definições que nós colocamos sobre trabalho forçado ficou assim, então. Isso inclui todos os tipos de trabalho, serviço e emprego, independente da indústria, setor ou ocupação na qual ocorra e compreende o emprego legal e formal, assim como o emprego ilegal e informal. Então, basicamente, o que a gente colocou aqui, essas definições, é o que a professora vem relatando nas nossas aulas, né, que são os trabalhos formais, os trabalhos informais, que ela vem nos explicando muito bem. Aí, nós citamos aqui também qualquer pessoa. Refere-se a adultos, bem como crianças, independente de nacionalidade, e é considerado irrelevante se a pessoa é ou não cidadão do país no qual o caso de trabalho forçado foi identificado. Nós decidimos em colocar qualquer pessoa porque o Brasil está recebendo muitas pessoas de fora, né? Muitos migrantes de fora que vêm procurar trabalho aqui, porque por conta do país deles lá está sendo muito difícil. Então, eu acho que muitos de nós, quando a gente vai em qualquer lugar aqui de Curitiba, independente de qualquer ramo de trabalho, nós acabamos encontrando várias pessoas de outros países. Então, por isso que nós decidimos colocar esse tópico de qualquer pessoa. Mas qualquer pessoa não se refere a qualquer pessoa aqui do Brasil, necessariamente. Pode ser de outro país também. Aí, o outro tópico nosso ficou a ameaça de qualidade de qualquer penalidade. Pode referir-se a sanções criminais, bem como a várias formas de coerção, tais como ameaças, violências, retenção de documentos de identidade, confinamento ou não pagamento de salários. A penalidade também pode assumir a forma de perda de direitos ou privilégios. Aqui, basicamente, é quando os imigrantes vêm de fora e daí também eles são retidos, né, por conta de documentos e por conta de toda aquela burocracia, por que eles vêm para cá, o que eles vão fazer aqui, quanto tempo eles vão ficar aqui, se eles estão sendo deportados de fora. Então, vem todas esses parâmetros que eles fazem, parâmetros legais. E a gente escreveu ali também ameaça, violência, retenção de documentos. Essa ameaça também, ela se refere ao nosso dia a dia aqui também, né? As pessoas empregadas domésticas, principalmente. Então, a gente não sabe o que se passa no ambiente de trabalho dessas pessoas. A gente vê muitas estatísticas por aí que só vem crescendo, né, em relação a ameaças no trabalho. Outro tópico que nós citamos aqui também foi o voluntário. Refere-se ao consentimento dos trabalhadores para assumir o emprego e sua liberdade de deixar o emprego a qualquer momento, notificando dentro de um prazo razoável de acordo com a lei nacional ou acordos coletivos. Esse tópico também é muito recente, porque uma das respostas caiu, está escrito aqui, né, professora? Isso. E da prova, resposta da prova, eu digo. E também nós estamos tratando agora o assunto dos sindicatos, acordos coletivos, então por isso que nós citamos também para ficar bem atualizado. Aqui só para te ajudar, para te complementar aqui, então, esse trabalho voluntário, né, refere-se ao elemento consentimento, né? Os contratos em si, eles exigem, né, além do agente capaz, do objeto lícito,
o consentimento das partes, né? Então, no trabalho, se tratando de um contrato formal ou informal, ele exige necessariamente consentimento, né? Isto. Basicamente, as pessoas encontram-se em situações de trabalho forçado quando assumir um trabalho ou serviço contra a sua liberdade de escolha e não puderem deixá-lo sem serem penalizados ou sofrerem ameaças de penalidades. Não é necessário tratar-se de punição física ou constrangimento, pode também assumir outras formas, tais como a perda do direito ou privilégios. Uhum. Esse tópico é o tráfico de pessoas, que nós vamos debater um pouco. O tráfico de pessoas ou o tráfico humano pode levar ao trabalho forçado, Envolve movimentação de uma pessoa, normalmente através de fronteiras internacionais, para fim de exploração. Foi o que eu citei há pouco ali, falando da documentação do pessoal que vem de fora, os imigrantes, né? Nos últimos anos, o tráfico de pessoas assumiu novas formas e dimensões, muitas vezes vinculadas a avanço na tecnologia da informação, nos transportes e no crime transnacional organizado. De acordo com os dados da OIT, pelo menos 12,3 milhões de pessoas são vítimas de trabalho forçado em todo o mundo. Nós resolvemos também colocar, professora, essas análises, porque a senhora citou, né, para a gente colocar Estatísticas, né? E uma... é assustador, né? 12,3 milhões de pessoas podem ser vítimas, estar sendo vítimas de trabalho forçado em todo o mundo. É muita coisa, né? É uma violência, assim, inaceitável, né? É muita coisa, é que a gente não... Quando a gente fala em números, a gente parece que não vê a quantidade, né? Uhum. Destas, 9,8 milhões são exploradas por agentes privados, incluindo mais de 2,4 milhões em trabalhos forçados em decorrência do tráfico dos seres humanos. Mulheres e crianças são particularmente vulneráveis ao abuso, mas os homens também são afetados, especialmente em setores tais como construção e mineração. Pode passar, Bruno. Bruna? Já passei aqui. É que não atualizou aqui para mim, mas eu vou aqui pelo meu. Já está na tabela de listagem? Ele está uma foto com uma pessoa anterior, uma foto, uma pessoa sentada. Isso, agora apareceu. Aqui nós colocamos um quadro com a distribuição regional do trabalho forçado e trabalhadores forçados traficados. Eu citei até na última aula, né, sobre esse nosso quadro com parâmetro aqui dos países, né, e então ficou assim. Então, no mundo, ele se totaliza ali 12 milhões e 300 mil pessoas, como falei adiante ali, acima, de trabalho forçado. Eu só não vou citar aqui os países ali, que é a Ásia e o Pacífico, porque senão vai ficar muito, muito longo para nós, e daí tem os também. Pode passar, Bruna. Dos mais de 2,4 milhões de homens e mulheres e crianças vítimas de tráfico, em algum momento, pelo menos, 1/3 é traficado para fins econômicos e outros que não há aplicação à exploração sexual. As estimativas de total de lucros ilícitos gerados por trabalho forçado, traficados, são de cerca de 32 bilhões de reais. Metade desse lucro é realizado em países industrializados e cerca de 1/3 na Ásia. Globalmente, isso representa um lucro médio de aproximadamente 13 milhões por ano por cada trabalhador forçado, ou 1.100, acho que é dólares ali que ela colocou.
que a gente colocou. Não. Então, a professora citou ali que é muitas pessoas, né? Então, aqui a gente vê a quantidade de dinheiros, falando assim, né? De valores que envolve, e para eles parece que é tudo muito fácil, né? Chega a ser chocante isso, né? Extrair milhões de dólares à custa, né, da exploração humana, né? Exploração do trabalho, né? Especialmente dessa forma, forçado, né? Citamos aqui também algumas formas mais comuns de trabalho forçado. Trabalho forçado induzido por dívida. Normalmente, deixa eu ler aqui pelo meu, que o dela está um pouco pequeno. Normalmente, denominado, entre aspas, servidão no sul da Ásia, onde a prática é mais comum, mas também conhecida amplamente como servidão por dívida. Envolve a tomada de um empréstimo ou salário adiantado por parte de um trabalhador, de um empregador ou recrutador. Em troca de qualquer trabalho, compromete o seu trabalho e, às vezes, o de membros da família para o empréstimo. Então, aqui, basicamente, eles trocam o dinheiro pelo trabalho, e eles fazem esse empréstimo, e se eles não forem fazer o trabalho, eu não vou nem citar o que acontece, né? Porque a gente já pode até imaginar o que possa acontecer com eles. Mas aqui eu só vou trazer um dado histórico, no sentido de que, na antiguidade, com a escravidão que caracterizou todo o período da antiguidade, havia, ao lado daqueles que já nasciam escravos, filhos de escravos, e ao lado daqueles que eram escravizados em decorrência de conquistas territoriais, tinham aqueles que, por dívida, ofereciam também os seus braços, né, para se escravizarem, eles se tornavam também escravos, né? Hoje, a gente chama isso de uma espécie de servidão, mas isso também ocorria na antiguidade, no regime de escravidão, né? Certo. O outro tópico nosso é trabalho forçado em prisões, que, querendo ou não, a gente não sabe o que se passa lá com eles, mas muito embora a gente sabe como eles são muito discriminados, né? Tanto lá quanto depois, quando saem. O trabalho exigido de trabalhadores nas prisões geralmente não é considerado trabalho forçado de acordo com as leis internacionais. Contudo, o trabalho involuntário realizado por prisioneiros que não tenham sido condenados em um tribunal de justiça e cujo trabalho não seja supervisionado por uma autoridade pública é considerado trabalho forçado. Do mesmo modo, o trabalho involuntário realizado por um prisioneiro para o benefício de uma empresa privada também é considerado trabalho forçado. Eu vou citar aqui que, na nossa pesquisa, e como muitos sabem, o prisioneiro ele sempre faz trabalho voluntário lá dentro para ele diminuir a pena, né? Então, ele estuda, ele trabalha. Eu não sei quais são os tipos de trabalho que eles fazem lá. Se a professora pudesse citar algum, assim, eu e a Bruna, a gente não conseguiu achar um trabalho específico, assim, deles, né? Mas a gente sabe que eles vivem fazendo, como a gente citou ali, para empresas fora, assim, né? A empresa privada entra lá, faz um regulamento junto com eles, e eles acabam fazendo a mão de obra em troca para a empresa privada aqui fora. A gente só achou esses dados aqui e a gente não quis colocar porque a gente não sabe se isso é um fato verdadeiramente, né? Ou é só uma suposição. Então, a gente só citou essa parte aqui do trabalho forçado em prisões. Não está certo, porque há muito pouco estudo sobre isso, há muito pouco dado realmente sobre isso, né? A gente até supõe que todo tipo de trabalho pode estar sendo realizado por esses carcerários, né? Não tem um estudo, falta, aliás, no mundo do trabalho, um estudo a respeito disso, né? Desse problema aí de utilizar trabalho de quem está cumprindo uma pena.
O trabalho aqui, como foi bem mencionado, de acordo com as leis internacionais, a princípio ele não é considerado um trabalho forçado, porque ele seria, supõe-se, que ele seria supervisionado, ele seria coordenado, controlado. Agora, fora dessa realidade, que é o que a gente sabe, assim, extraoficialmente, a gente sabe que está tendo isso, o uso de trabalho. E o que mais é mais chocante é para beneficiar algumas empresas. Às vezes, a empresa vai lá com algum programa. Eu tenho um programa de reinserção na sociedade, de prisioneiros, presidiários, tal. Se a empresa realmente tem essa intenção de colocar prisioneiros para trabalhar e para desenvolver uma atividade socioeducativa, enfim, para se reintegrar à sociedade, eu não vejo problema nenhum. A gente não poderia colocar isso nessa condição de trabalho forçado. Agora, se a empresa passa a extrair lucro, e um lucro até indevido, né, um lucro sem controle desse tipo de trabalho, aí a situação já se torna grave. E é exatamente aí que nós não temos uma, assim, uma estatística, não temos estudos aprofundados. Então, realmente, não tem como trazer esse dado aqui, tá? Estão certos vocês, tá? Tá. Eu vou passar agora para a Bruna, ela vai falar a respeito do resultado de trabalho esforçado decorrente do tráfico de pessoas. Então, vamos lá, Bruna. Bom dia a todos, bom dia, professora. Bom dia. Então, eu vou dar a sequência. Então, os resultados de trabalho forçado decorrente do tráfico de pessoas. Esse é o segundo tópico. O tráfico de pessoas, de fato, tornou-se um empreendimento global. Muitas vezes ele é vinculado ao crime organizado e envolve recrutamento enganoso, extorsão e chantagem para obter uma redução nos rendimentos dos trabalhadores. Tá? Aí a coerção do emprego refere-se às diversas formas de engano e coerção no emprego. Tá, então a retenção ou não pagamento de salários, né, a retenção de documentos de identidade e a dívida induzida, que são alguns exemplos da coerção. Trabalho forçado vinculado a sistemas de contrato de trabalho abusivo. Pode ser encontrado praticamente em todos os lugares do mundo hoje. Por exemplo, os trabalhadores migrantes podem ficar presos a um contratante devido à cobrança de taxas excessivas e com pouca ou nenhuma, né, possibilidade de mudar de empregador após chegar ao país de destino. Então, infelizmente, hoje em dia ainda a gente tem esses trabalhos, né, que já não deveria estar mais acontecendo. Então, a OIT estima que globalmente somente 20% de todo o trabalho forçado seja imposto pelo Estado ou pelas Forças Armadas. Isso significa que a maioria do trabalho forçado é imposto por agentes privados e que geralmente não é contabilizado, né? Dessa forma, 11% é imposto para fins de explorações sexual comercial forçada, enquanto 64% é imposto para fins de exploração econômica. A forma de trabalho forçado para os 5% remanescentes não pode ser claramente identificada. Então, essa é uma estimativa da OIT. É interessante isso, né? Porque até pensar que 20% do trabalho forçado seja imposto pelo Estado já é uma realidade drástica, né? O Estado, a rigor, não poderia impor um trabalho forçado, mas talvez aqui se esteja referindo exatamente a esse trabalho supervisionado, prisional, né? Talvez seja nesse sentido, né? Sim. Então, aqui a gente tem uma lista não exaustiva de setores econômicos no quais o trabalho forçado e o tráfico de pessoas foram identificados como um problema significativo em muitos países. Então, temos a agricultura e a horticultura, a construção, o vestuário e textos fabricados sob condições inadequadas,
hospedagem e alimentação, mineração e corte de árvores, processamento e embalagem de alimentos, transportes, serviços domésticos e outros serviços de cuidado e limpeza, e indústria do sexo e prostituição. Então, basicamente, todas as áreas, né? Pois é, o que chama atenção aqui, não sei para vocês, mas a parte de transporte, né? Pois é. Trabalho forçado e tráfico de pessoas, né? No setor de transporte, que é um setor tão, aparentemente, assim, que oferece tanta liberdade, né, para a pessoa se deslocar e até denunciar isso, né? Agora, às vezes a pessoa não denuncia porque está sendo ameaçada, né? Se abrir a boca, se denunciar, morre, ou coisas assim, né? Então, é uma violência mesmo, nossa, terrível, né? Inaceitável, né? Eu acho que esse assunto é muito complexo, né, professora? Porque às vezes a pessoa pode ter até acesso, é igual o feminicídio e outros, né? Ela pode ter até acesso a denunciar, a fazer, correr atrás, mas ela tá ali reprimida, com medo, né? Porque as empresas são maiores que ela ou algo assim, então acaba se sujeitando e por isso que tem esse percentual aí gigante. É por isso que ele é um trabalho não voluntário, né? Porque ele é movido por algum receio, algum vício de consentimento, né? Não há um elemento consensual aqui, há algum vício, e o vício pode acontecer pela ameaça, pela ameaça de restrição, por uma série de formas, né? Sim. Então, o trabalho forçado decorrente do tráfico de seres humanos afeta amplamente as pessoas que trabalham à margem da economia formal, em condições irregulares de emprego ou migração. Contudo, torna-se cada vez mais evidente que as práticas coertivas de recrutamento e emprego também podem afetar trabalhadores, migrantes, né, em outros setores econômicos importantes, como, por exemplo, atenção à saúde, processamento de alimentos, tecnologia da informação e serviços de limpeza, empregados tanto pelo setor privado como público. Uhum. E essa questão do tráfico de pessoas, ela é uma questão que hoje está mobilizando vários setores, inclusive Polícia Rodoviária Federal, né, vários órgãos do Estado estão mobilizados para detectar qualquer sinal, né, de tráfico de pessoas. Às vezes para um carro, olha, por isso que às vezes a Polícia Rodoviária faz esse tipo de paralisação de veículos, a gente pensa, né, que é só para ver se tem algum contrabando de mercadoria, mas não, eles estão hoje muito orientados, engajados nessa luta contra o tráfico de seres humanos, né? Sim, e a gente fazendo a pesquisa, a gente acha que é só em filmes, né, que acontece isso. Exatamente. Mas não, tá é uma presente. realidade. Sim, uhum. Tá, então dando sequência, um outro tópico, a gente tem os trabalhadores vulneráveis. O trabalho forçado, ele é um fenômeno global, que afeta todas as regiões, países e setores econômicos, e trabalhadores tanto em relações de emprego formal como informal. Contudo, há certas categorias de trabalhadores que são mais vulneráveis à coerção do que outras, né? Algumas estão em risco por conta de sua etnia, da sua pobreza relativa ou a sua condição de imigrante irregular. É mais ou menos isso, né, que a gente tinha comentado. Às vezes a pessoa é pobrezinha, coitada, não tem ali muito recurso e acaba se sujeitando a isso, né? Não, e a condição do imigrante também, né? Sim. Imigrante, às vezes já foge de uma situação trágica. Quando sai de seu país, normalmente sai por uma condição trágica. E quando chega em outro para procurar um trabalho, melhor condição de vida, ele encontra esse tipo de coisa, né? É muito, muito terrível isso. Sim. Então, os empregadores deveriam dar especial atenção ao empregá-las diretamente ou quando estiverem trabalhando em empresas subcontratadas dentro da cadeia de fornecimento. Então, aqui a gente tem uma cadeia de fornecimento. Então, os trabalhadores que são parte de um grupo que tenha sofrido um padrão discriminatório por longo tempo
tais como povos indígenas e tribais na América Latina, castas inferiores no sul da Ásia e, em especial, as mulheres dentro desses grupos. Então, algum desses trabalhadores que as empresas deveriam dar mais assistência, no caso, né? Uhum. Que a gente tem mais alguns trabalhadores migrantes, particularmente aqueles em situação irregular, cuja vulnerabilidade pode ser explorada por meio de coerção. Trabalhadores envolvidos em empresas informais, incluindo trabalhadores domésticos e aqueles localizados geograficamente em regiões rurais, remotas. Essa questão do trabalhador imigrante irregular, na maioria das vezes é isso que leva a esse estado de exploração, é a ameaça para aquele trabalhador, olha, eu vou te denunciar nos órgãos de imigração. E aí, por aí começa já toda a pressão, toda a coação para que ele aceite qualquer forma de imposição que venha. E ali diz o que os empregadores deveriam acolher mais, que seriam esses, mas na prática é totalmente diferente, né? Uhum. E eu acho assim que a sociedade deveria se organizar mais para auxiliar, né? Para ficar atenta. Inclusive nos meios acadêmicos existem grupos também, né, criados, né, de apoio aos imigrantes, justamente para coibir isso, né? É um setor realmente vulnerável. Então, continuando ali, operando à margem da economia formal. E, por último, a gente tem os trabalhadores jovens e não qualificados ou analfabetos, que podem estar menos conscientes de seus direitos legais do que seus pares mais velhos, seus pais, melhor qualificados e com melhor educação. Então, ali na nossa pesquisa também a gente conseguiu ver bastante criança, adolescente, ainda no nosso meio atual, né? Sofrendo esse trabalho forçado. É isso, é isso? Tem o último final. Portanto, é essencial que os trabalhadores tenham seus princípios fundamentais e previstos na Carta Magna de 1988 respeitados, né? Garantindo os direitos trabalhistas e principalmente os direitos fundamentais, como a jornada normal, as condições razoáveis de moradia, alimentação, higiene e o direito de uma vida digna, a liberdade e a segurança. Então, que todos tenham uma vida digna, né? E diga não ao trabalho forçado. Que bonito. Seria isso. Muito bom, gente. Eu acho que, por enquanto, a gente pode até deixar, eu sei que o Gustavo vai precisar sair depois, mas a gente deixaria daí os questionamentos, mais comentários para o final, né, para oportunizar primeiro a exposição. E depois a gente volta, então, a fazer questionamentos, quem quiser, né, fazer comentário sobre isso. Tá bom? Tá bom assim, Gustavo? Tá bom assim, professora, sem problemas. Então, Obrigado. beleza. A hora que você precisar sair, tranquilo. Então, agora a gente vai passar para voltar, né, ao objetivo estratégico 1, que seria a eliminação de todas as formas de discriminação no trabalho. Então, vamos lembrar, vamos fazer essa vinculação sempre, de que esses objetivos, né, tanto da eliminação do trabalho forçado, discriminação, eliminação do trabalho infantil, tudo isso visa a agenda do trabalho decente, né? Que no final das contas é assegurar todos os direitos humanos, os direitos fundamentais no trabalho, né? Então, Horácio, é com você. Tá, inicialmente aqui, na verdade, eu fiz uma introdução, que na verdade é uma retomada do que já foi apresentado pelo Rogério, né, no primeiro encontro, e também agora no início, né, da oficina pela professora. Ela já fez essa introdução, mas eu vou estar repetindo aqui que eu tinha planejado nos slides, tá? Então, a gente tem aqui, na verdade, eu fiz um fluxograma, assim, representando, né, essa convergência dos objetivos estratégicos da OIT no conceito de trabalho decente, né? Então, a gente tem aqui representado os 4 objetivos estratégicos,
que seriam o respeito aos direitos no trabalho, principalmente aqueles considerados fundamentais, a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a ampliação da proteção social e o fortalecimento do diálogo social. Então, são esses 4 objetivos estratégicos traçados pela OIT, que convergem no conceito de trabalho decente. Basicamente, né, as nossas oficinas, elas estão centradas nesse primeiro objetivo estratégico, que é o respeito aos direitos no trabalho, principalmente aqueles considerados fundamentais. Na sequência, então, eu peguei esse objetivo estratégico, né, respeito aos direitos do trabalho, para verificar como que surgiu isso, né, no âmbito da OIT. Então, a gente tem, na Conferência Internacional do Trabalho, na sua 87ª sessão, que ocorreu no ano de 1998, foi adotada nessa conferência uma declaração, a Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho, que definiu, né, um rol ali, né, que de maior atenção, né, da OIT. Deixa eu ver se abre aqui. Não sei se vai aparecer para vocês. Aparece para vocês? Aparece. Então, esse é o texto original, né, da declaração, quer dizer, versão em português, né, da declaração sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho. É interessante, né, quem tiver interesse, tem no site da OIT, né. Mas eu fiz aqui, no resumo aqui do slide, eu elenquei esses direitos e princípios fundamentais no trabalho, que seriam a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, que é um tema que vai ser trabalhado ali, acredito que pelo Marcelo e pelo Adriel, né? Acho que no próximo evento, no próximo encontro. Isso. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado obrigatório, que acabamos de verificar aí. O outro direito e princípio aqui seria a questão da abolição efetiva do trabalho infantil, que também vai ser tema da próxima apresentação, do Rodrigo e da Thelma. E o nosso aqui, que é a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. Posteriormente, no ano de 2022, essa conferência anual, né, do Internacional do Trabalho decidiu por incluir um novo tema nessa declaração, que é a questão do ambiente de trabalho seguro e saudável. Então, na verdade, seriam inicialmente quatro, né, direitos e princípios fundamentais, mas passou a 5 a partir de 2022. Só deixa eu interromper um pouquinho. Foi muito importante você trazer isso, né? Porque como eu abordei os 4 iniciais, e esse tema do ambiente seguro e saudável, que por si, sozinho, já dá uma oficina, eu resolvi não incluir aqui. Até porque ele ainda é muito recente, né? E pela dimensão que ele ganha. Mas é muito importante saber que, além daqueles primeiros 4, a partir agora, bem recente, de 2022, a OIT incluiu a proteção, né, do ambiente de trabalho para que se torne seguro e saudável. Né? Isso. Obrigado, professora. Seguindo, então, aqui já foram apresentados, então, esses, né, do primeiro objetivo estratégico, que é o respeito aos direitos no trabalho, quais seriam esses direitos aí em que a OIT foca as suas ações. Na sequência, então, retomando também uma fala da professora agora no início, ela comentou essa vinculação, né, do conceito de trabalho decente aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Então, a gente tem aqui o 8, né, que é trabalho decente e crescimento econômico. Desse objetivo de desenvolvimento sustentável, eu peguei aqui no próximo slide 2 subitens que tratam mais próximo do tema aqui da nossa apresentação, que é o 8.5, que define que até 2030 o objetivo seria alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor. Então, a tema da pessoa com deficiência e a questão da isonomia na remuneração, né, para o trabalho de igual valor, são temas ali da questão da não discriminação, que a gente vai estar verificando mais adiante. O outro subitem aqui, da ODS 8, é o 8.8, que visa proteger os direitos trabalhistas
e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes e pessoas em empregos precários, que também foi comentado ali na questão do trabalho forçado, né, que eles um núcleo ali, né, que está vulnerável a isso, justamente pelo preconceito que eles ainda sofrem no âmbito da sociedade, né? E principalmente a questão das mulheres, que daí você tem uma dupla discriminação, né? A questão de ser migrante e a questão de gênero. Então, são esses dois subitens aqui da ODS 8 que tem vinculação com o tema do nosso trabalho. E só veja que o 8.8 já inclui aqui promover ambiente de trabalho seguro, né, e protegido, né, que é aquele que veio em 2022. Isso, justamente, né? A gente verifica que todos esses objetivos e temas, eles são interligados, né? Um decorre do outro, o outro implica, né? Sempre há esse vínculo entre eles. Também, voltando aqui no slide, deixa eu ver se eu volto aqui no slide anterior, nos objetivos, nos ODS, né? Também tem o 5, né? Que tem tema com o nosso trabalho aqui, que é a igualdade de gênero. Claro que aqui nessa questão ele é de uma forma mais ampla, né, no âmbito da ONU, ou seja, não apenas nas relações de trabalho e ocupação, né, esse é o ODS 5, né, mas dentro da OIT, isso vai ser verificado na questão do trabalho e ocupação. Na sequência aqui, eu trouxe alguma explanação, então, sobre o tema central aqui, desse objetivo estratégico, desse primeiro objetivo estratégico desse direito fundamental, que é da não discriminação, né? Então, a gente tem esse como um princípio que seria um pilar dos direitos humanos. E ele vem definido no artigo 21 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nos seguintes termos. É proibida a discriminação em razão, designadamente, do sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual. Também no 2, no âmbito de aplicação dos tratados e sem prejuízo das suas disposições específicas, é proibida toda discriminação em razão da nacionalidade. Então, a gente tem essa definição aí, né, do princípio da não discriminação no âmbito transnacional, né, em relação a direitos humanos. Claro que isso também, não só no âmbito dos direitos humanos, mas também isso a gente verifica nos ordenamentos jurídicos específicos de cada nação, naquele rol, né, de direitos fundamentais que estão nas suas constituições, né? Também ele traz essa questão da não discriminação. Normalmente, aqui no caso da CF, que da Constituição da República do Brasil, a gente tem aquela questão do princípio isso decorre, né, do princípio da igualdade, né? Essa questão da não discriminação. Aqui só chama atenção para esse fato, que você cita a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, né? Várias cartas trazem, né, e trazem alguns desses elementos, raça, sexo, etnia, língua, religião, né, cada um coloca de uma maneira, e está lá no nosso artigo 5º da Constituição Federal, lá no artigo 7º, lá no inciso 33, sempre colocando um outro, e eu sempre faço questão de alertar que esse enunciado é sempre exemplificativo, se pode sempre agregar, né, uma outra condição, esse rol não fecha esses elementos discriminatórios, né? E a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia é uma das mais completas, né, nesse rol, né? Várias citam 2 ou 3, né, ou 3, 4, enfim, e essa é uma das mais completas aqui, citando esses elementos que podem ser objeto de discriminação. Isso mesmo, obrigado, professora. Também, ainda retomando sobre essa questão das normatizações, né, temos essa questão dos direitos humanos, dos direitos fundamentais de cada nação, e também, ainda, não apenas na questão da Constituição, mas em normas infraconstitucionais, nós temos, né, definições, leis específicas que tratam de questão de discriminação, né? Aqui no Brasil, a gente sabe muito bem que essa identificação da questão do racismo, da injúria racial, né, e a questão da criminalização da homofobia, né, por decisão do Supremo. Então, existe também legislação ordinária nesse sentido daí, que visa garantir
esse direito fundamental da não discriminação. Na sequência, eu vou passar, então, deixa eu verificar aqui qual que é o próximo. Isso, aí eu vou passar, então, para a minha colega Michele, que daí ela vai trazer, então, as questões mais centrais aqui de como isso é tratado no âmbito da OIT, através das convenções, né, que tratam sobre o tema. Michele, por favor. Tá bom, Horácio, muito obrigada, então. Tá? Vamos passar agora para a Michele. Bom dia, professora, bom dia a Bom todos. dia. Então, eu vou falar da Convenção 100, né, que é da igualdade de remuneração de homens e mulheres, trabalhadores por trabalho de igual valor. Eu vou falar resumidamente aqui o artigo 1º, que ele cita ali, né, que termo remuneração compreende o salário, o tratamento ordinário de base, ou mínimo, e de todas as outras vantagens pagas direta ou indiretamente em espécie ou in natura pelo empregador ou trabalhador em razão do emprego. E a expressão igualdade de remuneração para mão de obra masculina e mão de obra feminina por um trabalho de igual valor se refere às taxas de remuneração fixas sem discriminação fundada no sexo. Essa Convenção 100 foi aprovada na 34ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, em 51, e entrou em vigor no plano internacional em 23 de maio de 53. E tem ali alguns dados referentes ao Brasil, né, que a aprovação foi no Decreto Legislativo número 24, em 29 de maio de 56, do Congresso Nacional. A ratificação foi em 25 de abril de 57, e a promulgação foi via Decreto 41.721, de 25 de junho de 57, e a vigência nacional foi em 25 de abril de 58. Pode passar, Horácio. Veja, há muito tempo já se discute isso, né? Sim, verdade. Então, a Convenção 111, né? Só um pouquinho. Então, a Convenção 111 de 1958 foi inspirada na Declaração da Filadélfia de 1954, na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, e consagrando de forma ampla o princípio da não discriminação em matéria de emprego e de profissão. Né? Então, ela foi aprovada na 42ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho de Genebra, em 58, né, entrou em vigor no plano internacional em 15 de junho de 60. Dados referentes ao Brasil. A aprovação foi no Decreto Legislativo 104, de 24 de 11 de 64, a ratificação foi em 26 de novembro de 65, a promulgação no Decreto 62.150, de 19 de janeiro de 68, e a vigência nacional, 26 de novembro de 66. Então, um pouquinho que eu tô... Como eu tô no celular, eu tô me batendo um pouquinho. Não tô conseguindo ver vocês. Não tem problema, não pode... Nós estamos conseguindo ver aqui o material, né, os slides, pode prosseguir. É que eu não tô conseguindo ver o slide que está... Aí, só um pouquinho. Então, seria o conceito agora, né, da Convenção 111 da OIT. Discriminação é qualquer distinção, exclusão ou preferência baseada em motivos de raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou social que tenha como efeito anular ou alterar a igualdade de oportunidades de tratamento no emprego e na ocupação. É um conceito multidimensional, cujas expressões se estruturam em um ciclo profundo, fundamentados no sexismo, racismo, LGBTQIA-fobia, classismo, capacitismo, xenofobia, intolerância religiosa, violência, entre outros marcadores que se interseccionam. Eu continuo sem ver vocês. Não tem problema, estamos aqui. Então, vou falar das implicações. A discriminação não é apenas um atentado aos direitos humanos e aos direitos fundamentais no trabalho.
mas representa um grande custo para as empresas e a sociedade, pois provoca desperdício de recursos, talentos e potencialidades humanas, com efeitos negativos na produtividade e competitividade das empresas e no desenvolvimento econômico das sociedades. Gera desigualdades profundas no acesso aos direitos sociais, econômicos e culturais e os direitos civis e políticos, além de impedir o pleno exercício da cidadania e debilitar a coesão social e a democracia. Eu acho que é muito importante aqui a gente entender isso, né? O conceito de discriminação, a abrangência, né? Que abrange todos aqueles elementos, desde a Convenção 111, a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração da União Europeia, todos. E as implicações, né? Isso, de fato, gera desigualdades, né? Profundas pelo fato de alguém usar justamente uma desigualdade para alijar alguém de um tratamento justo, de um tratamento adequado, né? Porque quando alguém discrimina, ela usa exatamente um elemento desse, um elemento que por si não legitima fazer a diferenciar aquela pessoa e negar para ela um tratamento, né? Mas é isso que acontece com a discriminação, então é bastante sério, né? Então, pode passar para o próximo. Então, vou falar os eixos daí, né? Que é a inclusão de pessoas adultas e jovens em situação de risco, pessoas com deficiência, inclusão de pessoas LGBTQIA+, gênero, saúde e segurança no trabalho, trabalhadores e trabalhadoras migrantes, raça e etnia. Seria isso que eu ia apresentar. Quem vai dar continuidade é a Eduarda, professora. Então tá. Então, só para deixar bem claro, esses eixos são os eixos de atuação da OIT, né, nesse campo da discriminação. Então, a agenda do trabalho decente, ela usa, nesse aspecto aqui da não discriminação, ela usa exatamente esses eixos aqui para desenvolver políticas, desenvolver ações, né? Então, vamos lá. Maria Eduarda, com você. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Professor, não vou conseguir ligar minha câmera porque ela tá estragada, tá? Não tem problema, não. Pode, a gente vai prosseguindo aqui pelo material. Tá. Eu vou tentar fazer um resumão mesmo com relação à minha fala, porque tem bastante coisa e eu achei bem interessante. Então, a gente não colocou nos slides para não ficar tão sobrecarregado, porque é bastante informação mesmo. Então, eu vou falar um pouco sobre os projetos. Iniciando com o projeto Promoção do Trabalho Decente para Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Então, o projeto, ele tem por objetivo a atenção direta a grupos em situação de vulnerabilidade pela exclusão por causas diversas. Racismo, sexismo, preconceito religioso, deficiência e outros. A estratégia central é desenvolver ações combinadas para aumentar sua eficácia. Então, nesse sentido, o projeto ele propõe iniciativas de formação profissional aliadas à conscientização social, além de fortalecer outras habilidades, como expressão, autoestima e capacidade de planejamento de vida e carreira. As ações direcionadas aos grupos prioritários, as organizações de empregadores e trabalhadores e a sociedade aumentam as possibilidades de inclusão formal no trabalho, sua permanência e... Consegue abaixar um pouquinho? Que para mim está cortando aqui, Horácio. Para a gente corta também. Sua permanência e tem algum final? Um instantinho, deixa eu verificar aqui. Talvez diminuir um pouquinho, né? O zoom, não sei. E ascensão. E ascensão. Tá. Então, com relação a esse projeto, eu trouxe algumas informações. Com relação às mulheres, tá? Então, um artigo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2021, identificou como as desigualdades associadas a sexo, raça, cor e idades no mercado de trabalho foram afetadas pela crise da pandemia de 2020. Então, essa pesquisa mostrou
por meio de indicadores que foram mais afetados no período grupos populacionais mais vulneráveis, como mulheres, negros e jovens. Então, os indicadores mostraram que as mulheres seguem em desvantagens em relação aos homens. No segundo trimestre de 2019, a taxa de ocupação delas era de 46,2%, o que era inferior à do sexo masculino, que era em 64,8%. Então, esses indicadores mostraram que as mulheres seguem em desvantagem em relação aos homens. No mesmo período de 2020, houve a redução de 46,2% para 39,7% no caso das mulheres e 58,1% para os homens. Então, a gente pode ver que mesmo antes da pandemia, as mulheres elas já possuíam uma maior chance de mudar da situação de ocupada para inativa. E também uma menor chance de entrar na condição de ocupada. Só deixa eu interromper um pouquinho. Para mim, sumiu o slide daqui, não sei se para vocês também. Sim, eu estou com um problema aqui no compartilhamento, estou tentando arrumar aqui. Professora, então mas dá. Nada disso que eu estou falando está no slide, tá? Então tá bom. Então não há nenhum prejuízo. Eu estou fazendo um resumo mesmo do Ótimo. Projeto, porque se a gente colocasse no slide ia ficar muita informação. Ótimo. Então... Mas depois eu vou mandar o link no grupo para os colegas, para eles acessarem. Mas eu estou fazendo mais um resumo mesmo, que o projeto é focado, né, nas mulheres, jovens, pessoas com deficiências e na sociedade LGBT. Então, voltando às mulheres, então, mesmo antes da pandemia, as mulheres já possuíam uma chance menor com relação aos homens. Então, o que a professora sempre diz, né, em sala de aula, que os trabalhadores domésticos, eles representam uma parte significativa da força de trabalho global no emprego informal e estão nos grupos de trabalhos mais vulneráveis. Então, no mundo, 80% de todas as pessoas que executam trabalho doméstico são mulheres. E na América Latina e no Caribe, 88%. No Brasil, essa proporção é ainda maior. Então, 92,4% dos 6,3 milhões de trabalhadores domésticos são mulheres e 62% são mulheres pretas ou pardas, segundo os dados da PNAD. Com relação aos jovens, então, a história de exclusão da construção social brasileira também faz com que essas oportunidades de trabalho para os jovens negros sejam reduzidas. Então, eles também falam que durante a pandemia, né, esses dados aumentaram. Antes do início da pandemia, as taxas de desemprego, informalidade e desocupação já afetavam quase 110 milhões de jovens na América Latina e no Caribe. Então, no caso dos jovens, eles dizem que a pandemia causou um triplo choque sobre essa população jovem. E no Brasil, o mercado de trabalho, que já não apresentava resultados satisfatórios em anos anteriores, piorou de forma bastante expressiva em 2020. Então, no primeiro momento, ali entre março e abril, a taxa de desemprego aumentou de forma contida, dada a forte queda nos níveis de ocupação e participação na força de trabalho. Então, durante essa crise de 2020, houve um aumento do desemprego para todos os grupos, mas não de forma diferenciada em relação ao ano de 2015, 2016 e 2017. Ainda vale mencionar que nos anos de crise, que foram os anos de 2015, 2016 e em 2020, se caracterizam também pela elevação do diferencial do desemprego, especialmente por raça, cor e idade. Então, muito desses jovens, é o que a gente nem imagina, né? Eu, pelo menos, fiquei bem surpresa, porque muito desses jovens, eles são vulneráveis à violência de várias formas, por não ter essa oportunidade de emprego, né? Então, inclusive, o homicídio. Então, eles são vulneráveis, inclusive ao homicídio. Então, o que é importante, é fundamental, na verdade, a gente notar que a realidade, né, que a gente vive, a realidade disso é consequência da exclusão, pobreza e falta de oportunidade de grande parte dos jovens afrodescendentes e dos problemas do racismo estrutural no país. Então, esse cenário ele evidencia que os jovens afrodescendentes são excluídos por causa da raça, cor
por sua condição social e situação perante a lei. Então, esses fatores fazem com que, na verdade, tornam esses jovens mais vulneráveis à descriminalização, com dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal. Com relação às pessoas com deficiência, em cenário de exclusão, as pessoas com deficiência têm poucas oportunidades de inserção no mercado de trabalho, isso a gente sabe. Com base nos dados do IBGE e de outras instituições, é possível verificar que há crescimento em relação ao número de pessoas com deficiências contratadas, mas ainda não é o suficiente. E há outros desafios pendentes, como promoção profissional, saúde e segurança do trabalho, convivência e um quadro institucional mais favorável para esse grupo. Então, o levantamento do IBGE, publicado em 2021, ele aponta que a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ainda é um obstáculo. Apenas 28,3% delas, em idade de trabalhar, 14 anos ou mais, se posicionam na força de trabalho brasileira. Entre as pessoas sem deficiência, o índice sobe para 66,3%. Então, o Brasil ratificou a Convenção das Nações Unidas para garantir os direitos das pessoas com deficiência e adotou a definição de deficiência prevista nesse instrumento. Apesar da existência de um sistema de cotas no mercado de trabalho, não há uma política mais ampla de formação e inclusão. O país conta com um Programa Nacional de Acesso ao Emprego e Educação Técnica, que é o PRONATEC, que já formou muitas pessoas independentemente da idade. Ou seja, o aprendizado é facilitado para os jovens até 24 anos, mas no caso de pessoas com deficiência não há limite de idade. Então, eu fiz um resumo sobre esse projeto de promoção do trabalho decente para pessoas em situações de vulnerabilidade, que trata das mulheres, dos jovens, pessoas com deficiência e a sociedade LGBT. Tá, vou falar um pouquinho sobre o projeto Pride. Então, ele está estruturado em 3 eixos, que irão reunir experiências bem-sucedidas, como o Cozinha e Voz, para o desenvolvimento de capacidades profissionais e necessidades de aprendizagem de pessoas LGBTQIA+, em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica e orientadas para empregabilidade nos setores de cozinha e hospitalidade. Desenvolver as capacidades de governo, de organizações de empregadores e de trabalhadores, sociedade civil e organizações da LGBTQIA+, para atingir os Objetivos Nacionais de Promoção de Trabalho Decente para as Pessoas. Disseminar modelos, estratégias e as lições aprendidas do Brasil que podem ser adotadas por outros países e contextos. Só vamos acentuar que aqui já dá para ver bem claro, né, uma atualização do projeto para a inclusão do LGBTQIA+, né, que isso a gente não via, né, era raça, nacionalidade, idade, eram outros fatores. Como hoje é muito grave o que acontece, nós sabemos, pelo menos no Brasil, né, é o país que mais mata membros da comunidade LGBT, é muito sério, né, e é preciso desenvolver mesmo projetos, programas, né, e o projeto, esse projeto, a gente vê aqui, né, que ele foca bem nesse ponto, né, que é um ponto nevrálgico ainda, né. Sim, então eu vou fazer um resumão dele, e, novamente, não tem essas informações no slide, tá? Para não ficar sobrecarregado. Então, o estigma e a discriminação generalizada com base na orientação sexual, na identidade de gênero, na expressão de gênero e nas características sexuais negam a igualdade de oportunidades e a garantia dos direitos básicos à população LGBTQIA+. Então, nesse cenário, as pessoas trans, em particular, enfrentam barreiras sociais, econômicas e culturais ainda maiores para ingressar no mercado de trabalho formal, o que expõe ao risco de formas perigosas e exploradoras de trabalho, incluindo o tráfico de pessoas para fim de trabalho escravo. Então, muitas das vezes, essas pessoas, como elas não têm oportunidade, né, na área de trabalho, elas têm que se submeter à prostituição, né, a essas coisas por falta de oportunidade. Então, esse projeto é bem interessante, porque é um projeto focado nisso, é um projeto focado nas pessoas LGBTQIA+.
Então, o projeto ele se fundamenta no reconhecimento da discriminação como causa profunda da negação da igualdade de oportunidades e, portanto, da garantia do trabalho decente para a população LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. Então, o projeto ele incorpora e amplia as boas notícias para a inclusão no mercado de trabalho formal de pessoas em situação de vulnerabilidade, reunidas durante a implementação do projeto Cozinha e Voz. Então, desde 2017, o Cozinha e Voz formou mais de 494 pessoas de diversos grupos populacionais, das pessoas LGBTQIA+, egressas no sistema penal, mulheres sobreviventes de violência domésticas, como assistente de cozinha, em 7 estados brasileiros. Então, esse Cozinha e Voz é o resultado de uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, que foi responsável pelo seu financiamento por meio de multas e termos de ajustamento de condutas, além de fazer parte do grupo de coordenação e desenvolvimento da metodologia e das atividades. Então, é importante destacar também que a violência e o assédio no mundo do trabalho afetam as pessoas LGBTQIA+, em particular, as pessoas trans de maneira desproporcional. A Convenção 190 da OIT sobre violência e assédio estabelece a adoção de uma abordagem inclusiva, integrada e necessariamente sensível a gênero para garantir o direito à igualdade de oportunidades e à não discriminação, com especial atenção aos grupos populacionais em situação de vulnerabilidade. Então, é isso, professora. Às vezes a gente não faz ideia do que essas pessoas passam, né? Da dificuldade que eles têm, principalmente Claro, na sociedade a gente sabe, né? Violência, tudo, mas eles sofrem não somente nessa área, mas no trabalho também. Especialmente na área do trabalho, né? Porque é interessante isso, né? Como o ser humano, ele é capaz, né, de olhar um detalhe, né? Um detalhe, assim como às vezes o portador de deficiência, né? E simplesmente por esse detalhe, sem se dar conta de que aquela pessoa pode ter um potencial produtivo Sim. muito grande, muito importante, já parte para a exclusão, para discriminar, né? E aí, não, você está discriminado, você está fora porque você tem um detalhe aí que eu não tenho, que o meu grupo homogêneo não tem, né? E ignorando que a homogeneidade nem sempre ela é uma coisa boa, nem sempre ela resolve todas as coisas, né? Então, é a aceitação do outro, né? É a aprendizagem, né, do respeito e da aceitação do outro, né? Inclusive, eu vi na matéria que mesmo os que têm formação, né, os que têm alguma formação, mesmo assim, eles têm dificuldade em entrar no mercado de trabalho. O preconceito é muito grande, mesmo sendo, né, tendo as formações, mesmo... Eu acho que é uma luta, assim, ainda muito longa, né? Uma luta muito longa, mas que eu acho que na nossa era nós já estamos dando um importante início, né? Isso é uma semente que acho que para gerações futuras vão olhar para trás e dizer, nossa, né? Olha só, teve uma época em que a comunidade LGBT era discriminada, né? Assim como hoje a gente olha para trás e vê que na antiguidade os portadores de deficiência eram mortos, eles eram jogados dos morros, jogados nos mares, aí porque eles tinham uma deficiência. Hoje isso é inconcebível, né? Sim. Então, eu encerro minha fala, professora. Obrigada. Eu vou retomar, só pegar aqui, só para finalizar, professora, essa fala da Duda. Esses dois projetos, eles são projetos atuais, né, formalizados pela agência da OIT em Brasília, aqui de âmbito nacional. E a gente tem como um dos maiores financiadores, como foi comentado, o Ministério Público do Trabalho, né? O slide está aparecendo para vocês? Está. Tá? Então, a gente tem aqui, dentro do âmbito do MPT, a Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, COR de Igualdade, né, que foi criada em 2020, aqui por uma portaria de 2022, né, que tem como objetivo definir estratégias coordenadas e integradas de política de atuação institucional na promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação, violência e assédio no trabalho, fomentando a troca de experiências e discussões sobre os temas a ela afetos. As principais áreas de atuação da coordenadoria são a promoção da igualdade de oportunidades no mundo do trabalho,
por meio do estímulo à inclusão e acessibilidade nas organizações públicas e privadas, o enfrentamento à discriminação, violência e assédio no mundo do trabalho com perspectiva interseccional de gênero nos espaços físicos e virtuais, a proteção da privacidade das trabalhadoras e trabalhadores, com especial ênfase à proteção de dados pessoais. Então, a gente tem, em âmbito nacional aqui, né, esse incentivo, né, e essas ações do MPT para cumprir, né, com essa agenda aí da OIT. Seria isso. O Ministério Público do Trabalho é um grande agente de atuação contra várias formas de discriminação. Aliás, o Ministério Público do Trabalho, assim, eu acho um setor fabuloso, maravilhoso, né? Que vale a pena se interessar por ele, quem pretende fazer concurso público, porque eles têm os grupos, as coordenadorias, e cada uma é responsável por uma área, né? Tem trabalho infantil, até nós tivemos aqui no Paraná o projeto Criança no Lixo Nunca Mais, né, desenvolvido aí pelo Ministério Público. Há vários projetos, todos eles voltados à promoção dos direitos humanos e à proteção de grupos vulneráveis no trabalho, né? Então, é muito bonito e acho que vocês focaram bem, dando ênfase aqui, especialmente ao que nós temos de mais recente no combate à discriminação no trabalho, que é a tentativa de inclusão dessa comunidade que é tão discriminada, né? Assim como os portadores de deficiência foram discriminados no passado e hoje é inaceitável, quem sabe, né, a nossa esperança é que na sociedade futura esse elemento discriminatório fique para trás e não seja necessário desenvolver políticas mais para a inclusão, né? Mas é isso, gente, olha, está ótimo, o grupo foi muito bem, o material está excelente, mostra bem a realidade, as preocupações, e é claro que como é um tema muito grande, é extenso o tema, levaria aqui talvez a manhã inteira a gente falando dele também, né? Mas já acho que podemos considerar, assim, para a gente ter uma ideia do que é a discriminação no trabalho, de como certos grupos são discriminados e a eles é negado o trabalho, a principal fonte de subsistência. Então, acho que a gente pode ter uma ideia e pode compreender um pouco o mundo do trabalho, né? Fora daquilo que a gente estuda em sala de aula, né? Muito obrigada, então, Horácio, Michele, Maria Eduarda, pela apresentação. E, novamente, então, deixando mais para o final aí as questões, as perguntas, nós vamos passar para o terceiro tema, que seria a eliminação, a abolição efetiva do trabalho infantil, que é outro problema seríssimo, né, de colocar crianças que deveriam estar na escola sendo exploradas no trabalho. Então, vão apresentar aqui o Rodrigo e a Thelma. E nós vamos começar com o trabalho infantil. O trabalho infantil no mundo, ele é uma questão muito importante. E nesse contexto, a OIT faz uns levantamentos. Esse levantamento, o último levantamento, que foi de 2020, ele chegou à conclusão que crianças de 5 a 17 anos em trabalho infantil e trabalho forçado representa 160 milhões de crianças. E desses 160 milhões, 79 milhões, elas realizam trabalhos forçados. E esse é um número muito alarmante. Pode passar para o outro. Nesse ponto, desses 169 milhões, a gente pode ver um acompanhamento no tempo. A gente fica contente que de 2000 a 2016 houve uma forte queda no trabalho infantil. Isso daí, essa redução, ela foi basicamente pela redução na pobreza da região da África. Infelizmente, em 2020, com a chegada da Covid, esse número ele aumentou. Um ponto importante dessa redução que foi lá na África, essa área ainda hoje, ela possui 40% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. O que quer dizer isso da linha da pobreza? É que uma pessoa que vive com menos de 1,9 dólares por dia por pessoa. Então, esse é um dado trazido pelo Banco Mundial muito importante, que como uma pessoa que vive em um país que ganha tão pouco vai conseguir
eliminar esse trabalho infantil. Nos outros estados, nos outros países, essa linha de pobreza na América Latina e Caribe foi de 3,7%, na Ásia Pacífico de 1%. Então, esse 40% que hoje representa a população abaixo da linha da pobreza na área da África é muito importante. Pode passar. Agora a gente vai passar uma ideia um resuminho do que é o trabalho infantil, que a gente achou muito bacana esse vídeo. É do Ministério do Trabalho. Desde o período colonial, a escravidão faz parte da história do Brasil e da Bahia. Famílias inteiras trabalham nessa condição. Em 1871, a Lei do Ventre Livre libertaria os filhos de escravas. Em seus artigos 1º e 2º, a lei dava aos senhores o direito de decidir sobre o futuro das crianças, que ao completarem 8 anos, podiam ser vendidas ou continuar servindo aos senhores, ou ainda serem entregues a uma associação que poderia alugá-los. Essa teria sido a primeira legislação que se referia às crianças e adolescentes no Brasil. Quando dá às 6 horas assim, eu tomo um banho, escovo meu dente, boto uma camisa, boto um short e desço à feira. Pego um ônibus chamado Barra. Me sinto feliz aqui na feira, querendo ter uma casa própria, ter um computador dentro. Meu dia eu gasto eu gasto pela casa, compro coisa para dentro de casa, compro um ovo, compro um pão, compro uma carne, compro um short, uma cueca. Eu gosto mais de vir para cá do que ficar na rua, esperando um tempo ruim. Eu prefiro trabalhar do que brincar. Porque trabalhando ocupa minha mente e brincando, eu fico preocupado com as coisas, esqueço, perdo sandália, perdo uma camisa. Perder uma camisa é um dinheiro para mim que eu posso comprar um feijão, um arroz. É de geração para geração, sabe? Minha avó trouxe meu pai conheceu minha mãe veio, tem eu agora, entendeu? Tem meus filhos também. E agora tá chegando meus bisnetos também aqui pra feira, entendeu? E eu pretendo que meus bisnetos também, breve eles estejam aqui também comigo também. Eu quero alcançar ele aqui na feira também. Essa feira é tudo pra mim, sabe? Foi aqui que minha mãe criou a gente, foi aqui que eu tô criando meus filhos, tô acabando de criar meus netos, tô me sentindo bem aqui. Pra mim ele é tudo na minha vida, porque de meus netos todos, é o único que fica comigo mais aqui na feira é ele. Porque os outros ficavam, mas foi crescendo, a mãe foi tirando da feira, por causa dos problemas que tá tendo na feira, foi tirando, tem um de 15 anos que tá trabalhando, tem 16 anos que não quer estar trabalhando, entendeu? Tem outro que tem 12 anos, que ele fica em casa pra olhar a outra a irmã pra mãe, sai pra vir pra feira também, que a outra vem. Alisson ama, ele pega o carrinho de mão, ele sai, faz frete, ele ganha um dinheiro, ele compra a roupa dele, ele leva dinheiro pra mãe, entendeu? Ele semana comprou um pano de prato, que era meu presente dia das mulheres, me deu um presente, um pano de prato, entendeu? Fiquei feliz com aquilo que ele fez comigo, entendeu? E aí vai levando, ele ganha um trocadinho dele, corta o cabelo dele, comprou o caderno dele, aí foi ele que comprou, entendeu? Se eu pudesse, eu botava ele em outro lugar. Ao todo, mais de 250 milhões de pequenos trabalhadores foram registrados no mundo. Desses, 120 milhões trabalham o dia todo, sem chance de terem outra atividade. No Brasil, são mais de 4 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 10 e 17 anos em situação de trabalho. 2,7 milhões têm menos de 16 anos. A primeira medida, talvez a mais essencial para se combater o trabalho infantil, é a conscientização. Não é? Muitas pessoas não tomaram consciência plena ainda de que essas crianças, filhas de famílias empobrecidas, que se veem na contingência de trabalhar para contribuir no sustento em casa,
são seres humanos, tanto quanto os nossos próprios filhos. Mas ainda há um resíduo muito importante de crianças e adolescentes que ou não vão à escola porque estão trabalhando, ou conjugam escola com o trabalho. E mais de 70% deles em atividades consideradas extremamente nocivas à sua saúde, ao seu desenvolvimento, as chamadas piores formas de trabalho infantil. Então, são necessários esforços ainda mais ingentes a fim de se alcançar esse grupo e permitir a sua incorporação ao sistema educacional. E o que tem sido feito? O programa MPT na escola é exatamente capacitar, treinar educadores nos diversos municípios para que eles, em sala de aula e na comunidade escolar, e juntamente com os municípios, com os chefes, os secretários, não é? Instituam essa política e essa conscientização de erradicação do trabalho infantil. As pessoas às vezes olham para o trabalho infantil achando que ele vai combater a pobreza. Ele faz parte do ciclo, porque eu sou criança, trabalho, não estudo, não invisto na minha qualificação profissional, porque eu estou trabalhando. Chego na idade em que eu posso gerar filhos, tenho filhos, não consegui a educação, não consegui um trabalho em determinado posto, coloco meu filho para trabalhar. Então, o trabalho infantil ele faz parte do ciclo da pobreza. O filho do trabalhador infantil ele vai continuar no trabalho infantil. Isso os dados mostram claramente. Algumas associações e instituições públicas buscam a sensibilização para o tema. O objetivo do Fórum em seu regimento é mobilizar e articular para fortalecer a rede de atenção à criança e adolescente e também as políticas públicas voltadas para esse público. Magistrados e procuradores do trabalho querem a erradicação do trabalho infantil. Os juízes ingressaram levando o programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Foi assim que tudo começou. Mas, e foram muito bem acolhidos, né? Porque a agenda é um fórum que reúne instituições de toda a ordem, representantes de empregados, de empregadores, da sociedade civil e do governo. As falas dos juízes, a fala dos juízes é uma fala muito acatada, respeitada dentro desses fóruns. É uma fala técnica. A Agenda Bahia pelo Trabalho Decente envolve diversas instituições. E a Caravana Regional pela Erradicação do Trabalho Infantil percorre o Norte e Nordeste desde 2010. O TRT da Bahia e a Amatra 5 são parceiros nesta empreitada. Como vamos começar uma caravana? Então, partimos para os territórios de identidade com os menores índices de desenvolvimento humano, né? Menor IDH, maiores índices de trabalho infantil e menor cobertura do PET, que é a política pública principal de erradicação do trabalho infantil. Eu acredito que esse é o ativismo, né, judicial mesmo, é o ativismo que a gente tem que sair, o juiz tem que sair dos seus gabinetes, ir à rua, ir no lugar onde está acontecendo esse tipo de trabalho, conscientizar, fazer o que eles podem. É bem verdade que isso não é a função prioritária de um juiz, mas eu acho que todo cidadão deve lutar por uma sociedade melhor, né, por uma sociedade mais justa, mais igualitária, e o juiz não pode se eximir desse trabalho, não. Eles são parte da sociedade e são o que detém o conhecimento. Então fica mais fácil para o juiz de trabalho falar sobre isso, porque ele sabe como é uma espécie de trabalho negativo, aviltante para uma criança. Nós, magistrados, na realidade, não temos em nossas pautas, em nossos processos, muitas causas relativas ao trabalho infantil, mas nós temos a percepção do quanto é perversa esta prática e do quanto é ruim para a sociedade que uma criança trabalhe. O juiz do trabalho sabe avaliar que tipo de atividade ou que tipo de ambiente de trabalho aquela criança estará sujeita. Esse trabalho de conscientização é necessário para a sociedade em geral, para as autoridades governamentais, mas também para o Poder Judiciário. Num período de 5 anos, o Ministério do Trabalho contabilizou cerca de 30 mil autorizações expedidas por juízes da infância e da adolescência para que adolescentes
trabalhassem. Muitas dessas autorizações em condições absolutamente contrárias aos ditames das convenções da OIT e da própria legislação brasileira. Houve casos de autorização para o trabalho de adolescentes em lixões. Alguns movimentos sociais inserem meninos trabalhadores ou não em atividades culturais e artísticas, tirando-os das ruas. O Projeto Axé, em Salvador, na Bahia, é uma organização não governamental que deu certo. Ele iniciou em 1990, foi fundado através de um italiano chamado Cesare de Florio La Rocca, onde ele trabalhava na Unicef, depois ele veio para o Brasil, ficou na Amazonas desenvolvendo trabalho social e depois ele veio para Salvador. E aí, em junho de 1990, ele resolve, junto com uma equipe, formar o Projeto Axé. E, além da rua, ele se estende para as comunidades e também tem um núcleo de apoio à família, acompanhamento à família e à juventude, que fica no comércio, na sede do Projeto Axé, onde as famílias podem ir até o projeto, procurar a possibilidade de estar inserindo seus filhos nas atividades desenvolvidas no Axé. Quando entrei no Projeto Axé, eu fui alcançada na rua porque eu vendia na rua, pedia na rua, limpava para-brisa, desenvolvia várias atividades e voltava para minha família, voltava para casa e para a escola. E hoje, o menino que está na rua também, ele tem um pouco dessa história. É o menino que está na rua com a família. Aliás, também, o menino que está na rua com a família, que vai desenvolver atividades e estão começando a correr esse risco de se perder nesse ambiente das ruas. Aí a gente tem mais facilidade de alcançá-los. Chega no projeto é bom porque eu aprendo muitas coisas. Eu não sabia nem o que era um teclado. Eu não sabia. Porque tem a gente que me falava, o que é teclado? Para mim, para me perguntar, para fazer uma pegadinha, eu não sei. Aí eles ficavam todos zangados porque eu pensava que eu já sabia o que era. Aí então, pronto, aqui é o que eu aprendo bastante. Eu aprendo a desenhar, aprendi a tocar música, aprendi também quando eu vou mexer no computador agora, na artes visuais. E eu gosto muito daqui, porque foi aqui que eu me relevei mais minha mente, me distraí, porque antes eu ficava em casa sem fazer nada de manhã. Nós temos que dar para os mais pobres a melhor educação. Eu penso que já pode, desde já, o juiz do trabalho assumir essa competência. Aliás, em uma reunião realizada em Brasília, em outubro de 2012, juízes do trabalho, juízes da infância e da adolescência, membros do Ministério Público do Trabalho e membros do Ministério Público Comum chegaram à conclusão unânime de que essa competência deveria permanecer com a Justiça do Trabalho. Tudo aquilo que a gente lê nesses relatórios, tudo que está escrito na OIT, não é só o número, ele exemplifica aquilo que não está na palavra, não está escrito. É aquele que a mãe fala na feira, ele vem aqui me ajudar, então acha que não é nada. Então é um vídeo bastante bacana. Não, só antes de você prosseguir, então, só quero mencionar que o ministro que aparece ali, o ministro Lélio Bentes, é hoje o atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho, né? Ele, na época, ele já integrava, né, o TST, ele é oriundo do 5º Constitucional, oriundo lá do Ministério Público do Trabalho, ingressou no TST e hoje ele é o atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho, com uma sensibilidade incrível em relação a esses temas sociais. Depois a gente
fala, então, mais sobre alguns aspectos, assim, que eu anotei aqui. Tá bom. Bom, a ONU, ela instituiu no ano de 2021 como o Ano Internacional da Eliminação do Trabalho Infantil. Isso daí vem de encontro também com a meta da ODS, da Agenda 2030, que é a meta 8.7. Aí eu vou dar uma lidinha aqui, ó. Tomar medidas imediatas para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e a eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças soldados até 2025. Acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Como indicador que eles vão fazer isso daí, é a medição das crianças no mercado de trabalho de 5 a 17 anos por sexo e idade. Bom, aqui a gente vai mostrar qual é a principal forma de trabalho e como eles mediram, por setor, por idade, por sexo e na geografia. A OIT ela fez esses levantamentos e ele conseguiu mensurar isso daí para depois poder fazer o tratamento. Pode passar? Bom, nos setores, a gente pode ver que o principal setor que emprega mão de obra de criança é a agricultura, seguido por serviço e indústria, que mostra muito também naquele filme lá que as pessoas ficam na agricultura, ajudando a mãe, ajudando o pai lá, trabalhando na terra. Na roça. Na roça. Com a idade, considerando a idade de crianças de 5 a 17 anos, pode ver que o principal é as crianças de 5 a 11 anos, porque de 5 a 11 anos ele tem uma maior percentagem, que vai dar 9,7%. 9,7% ele representa 89 milhões de crianças no trabalho de 5 a 11 anos. Isso daí é outro dado bastante importante. Se você considerar também como meninos e meninas, os meninos, na última de baixo ali, que é o resumo, os meninos, eles trabalham mais, trabalhando de 5 a 17 anos, é maior do que as de menina. E por geografia, a região da África, ela ganha em disparado, porque é um país mais pobre e é onde concentra o trabalho infantil. Está muito relacionado ao IDH, né? Isso. Uhum. Bom, as causas infantis do trabalho, identificado lá pelo relatório da OIT, é a pobreza, as tradições culturais, que são os negócios de família, que eu vou trabalhar para ajudar minha família, os conflitos e desastres naturais que estão ocorrendo, que diminuem o poder aquisitivo deles, e a falha no sistema educacional. Esse eu acho que é um dos mais importantes. Pode passar. Olha aqui. Nesse levantamento que a OIT fez, ele mostra que um país que tem uma baixa renda, no geral, de sua população, ele tem o maior número de crianças trabalhando de 5 a 17 anos. E países com maior renda, ele tem menor quantidade de crianças trabalhando. Então, isso mostra que países de desenvolvimento baixo, ele tem uma maior quantidade de crianças trabalhando. Nas tradições culturais, que é o trabalho de criança, que eles vão ajudar o pai, ele mostra que de 5 a 7 anos, e de 2016 a 2020, houve um crescimento. Em 2020, 72% das crianças de 5 a 17 anos diz que trabalham para ajudar a mãe e o pai. Então, esse é um dado muito importante. O ajudar a mãe e o pai, igual está lá no filme, que tá o neto da mulher, ou aquilo lá é uma cadeia, que
se a mãe, o vô, o pai trabalharam, ele também vai continuar trabalhando nisso daí. Ali Então, no vídeo fica bem claro quando ela... Eu não vou lembrar o nome da mulher que falou a ali senhora... com relação ao ciclo da pobreza, né? Porque em razão dessa pobreza, do índice de desenvolvimento humano baixo, se dá a falsa impressão de que com a criança trabalhando, essa situação vai mudar, vai melhorar, e não é, né? Como ali no vídeo mostrou, né? A avó trabalhou, as filhas trabalharam, os netos estão trabalhando, e naquele caso específico, como mostra no final do vídeo, que é legal, né? Que o menino ali saiu, né, do trabalho e foi para o projeto Axé lá, né? Então, se tudo der certo, é bem provável que o filho daquele menino não vá para a feira, né? Próximo. Esse slide aqui, ele mostra a quantidade de criança que está fora da escola. E quanto maior a quantidade de criança fora da escola, maior é a quantidade dessas crianças que vão estar inseridas no trabalho infantil. A região da Ásia é uma das regiões, como vocês viram lá naquele primeiro slide, que ele é mais afetado. Ele é mais afetado porque ele é mais pobre, ele é mais afetado porque ele não dá condições para as crianças irem para a escola, então falta educação. Eles são um país muito pobre, então isso daí é um dos fatores que faz com que a OIT tente trabalhar ou forçar seus esforços naquela região também, para diminuir o trabalho infantil. Então, uma coisa aqui importante aqui. Novas análises, 8,9 milhões de crianças e adolescentes entrarão no trabalho infantil até o final de 2022, com resultado, uma pobreza crescente impulsionado pela pandemia. Essa primeira parte da apresentação do trabalho mundial já acabei. Tá bom, cara. Bom, eu vou continuar agora falando um pouco do trabalho infantil no Brasil, mas que a gente viu na pesquisa que a gente fez, o material que a gente leu, vídeos e tudo mais, que esse é um problema, esse problema não é único, exclusivo do Brasil, né? Então eu vou trazer aqui de forma bem resumida só a questão dos números, né, referente ao Brasil, e depois os demais tópicos aqui, indiferente a gente diferenciar, né, Brasil com o restante do mundo, né? Então, o Brasil, né, sendo um dos países que assumiu junto à OIT esse compromisso de erradicar o trabalho infantil, apesar desse compromisso, né, ter sido firmado que até 2025 se erradicaria isso, a gente viu na apresentação anterior ali que o grupo do Horácio, Michele e a Duda nos trouxeram, né, que esse 2025 ali já mudou para 2030, né, em determinados segmentos ali, né. Então, assim, é um trabalho árduo, difícil, que envolve todos os setores, sociedade principalmente, né? Então, é complicado mesmo de se erradicar por completo isso, né? O primeiro passo, né, em 1990, com a promulgação do ECA, né, que proíbe o trabalho infantil, e a Constituição Federal de 88, né? Assim como o homicídio furto, roubo é proibido, mas nem por isso deixam de existir, né? Mas de fato, sensacional, é um grande passo, né? Apesar, então, dessa nossa legislação, né, as pesquisas nacionais do IBGE mostraram que o Brasil tinha em torno de 1,8 milhão de crianças e adolescentes trabalhando em 2019. Desses quase 2 milhões ali, 800 mil estavam contratados
de acordo com as regras de contratação de menores em nosso país, né? O que não configura exploração, né? É questão dos menores aprendizes, né? Dos estágios, né? Em algumas situações, a nossa legislação permite e que isso sim, de fato, né? Auxilia na formação e no crescimento da criança e do adolescente, né? Cerca de 800 mil adolescentes entre 14 e 17 anos trabalhavam sem carteira assinada, né? Então, muitas empresas e órgãos privados, né, se aproveitavam, entre aspas, dessa legislação para ainda assim tirar vantagem e proveito dessas crianças e adolescentes, né? Porque estar sem carteira assinada significa estar desprotegido dos outros direitos, né? Exatamente. Quase 200 mil crianças menores de 14 anos estavam trabalhando, né? E daí aqui não tem nem o que se falar com relação a isso, né? É um absurdo total, né? Então, assim, agora, dentro desse trabalho decente, né, que é o objetivo principal das nossas oficinas aqui, né, o trabalho infantil em si, né? Como que a OIT define isso, né? Define como as piores formas de trabalho, que as piores formas de trabalho infantil, como qualquer trabalho, são aquelas que privam a criança de sua infância, prejudica seu desenvolvimento físico e mental. Até no vídeo ali trazia, né? Lugar de criança não é no trabalho, né? Lugar de criança é na escola, em projetos sociais, culturais, brincando e absorvendo conhecimento para não se sujeitarem a essas práticas aí, né? Ainda na questão da definição, né, do trabalho infantil, a gente tem o trabalho perigoso, né, que envolve qualquer tipo de atividade que coloque a saúde e segurança moral das crianças em risco, né? Essa questão do trabalho perigoso, aí, independente de a gente estar falando de criança, adolescente ou até de trabalhadores adultos, né? Só que quando se trata de criança, o perigo é muito maior, né? Trabalho de longas horas, né? Quando as crianças trabalham por um número excessivo de horas que interferem em sua educação e bem-estar, que é o que o vídeo nos trouxe ali, né? E o trabalho forçado, né? Que já foi abordado aí nas apresentações anteriores, né? Aí agora aqui um pouco do impacto, né? O que gera esse trabalho infantil na nossa sociedade, né? E, querendo ou não, onera até mesmo o setor público, né? Primeiro, né? Prejuízo à saúde. O trabalho infantil pode causar doenças ocupacionais, lesões permanentes e afetar o desenvolvimento físico e psicológico, né? A gente vê pessoas que não trabalharam nessa fase, né? Não trabalharam quando crianças e desenvolveram doenças ocupacionais, lesões permanentes, assim, com pouquíssimo tempo de trabalho, dependendo da atividade que exercia, né? Então, agora imagine isso numa criança, né? O impacto que não vai gerar. A questão da educação, né? Crianças que trabalham frequentemente perdem a oportunidade de frequentar a escola e desenvolver suas habilidades. Aí, de novo, né? Sempre fazendo um paralelo com o vídeo ali, né? O menino, a criança, a menina deixa de frequentar a escola para trabalhar. É o tal do ciclo da pobreza, né? Aquele ciclo vicioso que não se acaba, né? Ciclo intergeracional, né? Que as crianças que trabalham têm mais chance de perpetuar a pobreza e o trabalho infantil em suas próprias famílias, né? Eu até comentei com a Thelma, né? Quando a gente montou essa apresentação e depois fomos tentar buscar um vídeo, alguma coisa para trazer, né? Para a apresentação aqui. E aquele vídeo do TRT5 ali, mesmo depois da gente ter feito a apresentação, ele caiu como uma luva aqui nos detalhes, né? Tudo que a gente colocou aqui, eles abordaram muito bem ali no vídeo.
situação atual, né? Mais de 152 milhões de crianças estão envolvidas em trabalho infantil em todo o mundo, né? Os números variam um pouco aqui em função das pesquisas e fontes, né? Se eu não me engano, o grupo do Horácio trouxe um número, mas muito parecido com esse. O trabalho infantil é mais prevalente em regiões de baixa renda, né? Óbvio, né? Até trouxe ali para a gente a questão da África, da Ásia, né? Que acontece muito, né? E setores de alto risco, né? As indústrias de agricultura, mineração, construção e exploração sexual, né? São conhecidos por explorar crianças, né? Daí aqui é o mais... Não sei se a gente pode conceituar como mais tristes ou menos tristes, mas esse último aqui, quando fala de exploração sexual, é inadmissível, né? Ele está entre as piores formas, né, de exploração do trabalho, né? Aí agora, indo um pouquinho, né, para a questão da abolição efetiva, né, do trabalho infantil, até o ministro ali na época, né, ministro do TST, do TST e na época perito, né, da OIT, ele foca muito nessa questão da conscientização, né? A conscientização, além de conscientização da sociedade em si, mas também a conscientização do setor público e privado, né? As pessoas devem estar cientes do dano que o trabalho infantil causa para essas crianças e a sociedade como um todo, né? As empresas devem monitorar, né, suas cadeias de fornecimento para garantir que não estejam contribuindo, aqui repetiu, com o trabalho infantil, né? Porque às vezes a empresa em si, né, a gente teve um caso recente, né, com relação às vinícolas ali no Rio Grande do Sul, não necessariamente a questão do trabalho infantil, mas também não descartaria que houvesse essa existência, né? Que às vezes a gente, ou uma empresa que presta serviço para essas vinícolas, por exemplo, eles adotam práticas que não condizem com a realidade, né? Então, a importância de se monitorar toda a cadeia industrial ali, né? Para não, teoricamente não, né? Diretamente você está contribuindo com essa prática, né? Se você não perceber ou não acompanhar isso, né? É o problema da terceirização de serviços, que a gente ainda vai ver sobre isso, e que evidentemente precariza as condições de trabalho, né? E por fim, a questão de promover a educação, né? Investir em programas de escolarização e profissionalização de crianças, né? A escola também proporciona uma segurança alimentar, diminui o estresse financeiro, né? Diminuindo o risco dessas crianças na rua, né? Medidas de combate ao trabalho infantil, né? Universalizar a proteção social, registro do aniversário, né? Isso aqui eu achei bastante importante, né? A certidão de nascimento garante direitos a serviços sociais, proteção, saúde, educação e justiça no mundo. No mundo há mais de 237 mil crianças sem o registro de nascimento, né? Então, às vezes não existe, na realidade, não existe como pessoa no mundo jurídico, né? Exatamente, se não existe no mundo, no mundo social e jurídico, enfim, né? Como é que se vai garantir direitos fundamentais uma criança que não tem nem o registro de aniversário, né? O registro de nascimento, né? Expandir o trabalho decente é aumentar a formalidade, né? A economia informal prejudica a melhoria de vida, né? Pois os trabalhadores ficam desprotegidos e sem direitos, né? Num primeiro momento ali, quando o vídeo se inicia, às vezes pode até soar, né? Parecer como louvável a atitude do menino ali. Eu trabalho, eu ajudo, eu compro carne, eu compro uma cueca, né? Só que é aquela cortina de fumaça ali, naquilo ali não ajuda em nada. Legislação e políticas de combate ao trabalho infantil, né? Muitos países possuem leis que proíbem o trabalho infantil, apesar disso, a efetividade da aplicação dessas leis é limitada, né? Isso é um problema mundial, né? Não só do Brasil, como do mundo como um todo, né? Políticas educacionais são fundamentais para fornecer às crianças alternativas à exploração infantil, incentivar a formação profissional.
Proteção social, né? Programas de assistência social, como transferência de renda e cuidados comunitários, né? Ajudam a reduzir a vulnerabilidade do trabalho infantil, né? Tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, né? Uhum. Ações para a erradicação do trabalho infantil, né? Então, primeiro, né? Educação de qualidade, uma legislação rigorosa e parcerias colaborativas, né? Sem isso, né? É muito difícil que se erradique o trabalho infantil. Aqui, agora, mais rapidamente, a questão dos desafios, né, na eliminação do trabalho infantil. De novo, né, o que o vídeo nos trouxe. Tradição cultural, né, o ciclo vicioso, o ciclo da pobreza ali, que cada vez era bem provável que se continuaria, né, o filho daquele menino trabalharia na feira também. Pobreza, desigualdade, falta de monitoramento, né, braços aí do setor público, né, para monitorar tudo isso. Uhum. E a incapacidade de punição, né, a falta da aplicação das leis, né, e a impunidade de empregadores que abusam de crianças e perpetuam, né, o ciclo do trabalho infantil. Papel da sociedade e empresas, né, sociedade como um todo, de novo, ali o ministro do TST, a conscientização, né, da sociedade como um todo e empresas sérias, né, com esse mesmo objetivo, né, de se erradicar de fato, né, o trabalho infantil, né. Professor, peço desculpa, eu estou acelerando um pouco aqui, senão eu não consigo cumprir. Não tem problema. Pode né, resumir, assim, né? Os desafios da OIT, né, que estava dentro do nosso programa ali, né? Uhum. Mobilização dos trabalhadores, né? E a cooperação internacional, né? A OIT, acho que esse é o ponto-chave aqui, né? Um dos objetivos principais da OIT, né? Essa iniciativa, a cooperação entre todos os países, né? Para enfrentar esses desafios relacionados ao trabalho infantil, né? Porque a gente vê que... Isso vem ao encontro do diálogo social, né? Cooperação internacional, diálogo social, né? Exato. E assim, trabalho infantil não é uma peculiaridade do Brasil, da África, da Ásia, não é. O problema é mundial. Então, assim, não... É bem provável que o que se faça para erradicar o problema aqui no Brasil vai servir também em outras partes do mundo, né? Uhum. Então, dos objetivos, né, da OIT, promover o trabalho decente, que é o foco principal dessas nossas oficinas, né? Defender os direitos trabalhistas, criar condições para a justiça social, e daí o nosso ponto aqui, né, que é erradicar o trabalho infantil e o trabalho forçado, né? Então, se não o principal, né, o objetivo da OIT é o de promover e abordar conceitualmente o trabalho, levando sempre em consideração a dignidade da pessoa humana, garantindo os direitos fundamentais, proteção social e diálogo entre empregados e empregadores, né? E, caminhando aqui para o finalmente, né, as conclusões e recomendações conclusões do nosso trabalho, né, e recomendações da OIT, né? Combatendo o trabalho infantil juntos, né? O combate do trabalho infantil deve ser uma iniciativa conjunta de governos, empresas e sociedade. Proteção às crianças mais vulneráveis. O foco deve ser sempre, né, proteger as crianças mais vulneráveis e desenvolver-lhes dignidade e oportunidade para crescer e se desenvolver, né? A criança está trabalhando em nada vai ajudar o crescimento dela, né? Trabalhando nas condições que foram apresentadas aqui no vídeo, né? Responsabilidade social empresarial. Empresas devem exercer sua responsabilidade social e garantir que suas operações não contribuam para a exploração infantil, né? O link ali, o exemplo que a gente fez com as vinícolas lá do Rio Grande do Sul, né? Aceitando a responsabilidade individual, cada um de nós mesmo. Então, a gente não pode se acomodar e achar que isso é só um problema do Estado, né, do poder público, né? Mas cada um de nós, né, tem o dever de fazer essa parte para acabar com a exploração infantil, seja por meio de consumo consciente ou ação coletiva. Professor, o que a gente quis
trazer aqui sobre trabalho infantil é isso, né? Mais queria focar um pouco na questão dos números, né? E no efeito que isso traz para a sociedade como um todo aí. Muito bem, muito bem. Então, muito obrigada, Rodrigo, Thelma, pela apresentação. Também um material muito bom, muito educativo, extremamente produtivo. Acho que vocês foram ótimos aqui nessa exposição. Claro que o tema é muito amplo, né? Como falei, também nesse aspecto daria para ficar muito tempo falando sobre ele, mas o nosso tempo também é limitado, temos que respeitar o tempo de todos, né? Me parece que o que fica aqui nessa questão do trabalho infantil é a sua direta relação com a pobreza, né? Colocar crianças de 5, 6, 7, 8, 10 anos para trabalhar, isso tem a ver com não ter o que comer dentro de casa, né? Não ter, né, ou o que comer, pelo menos lá, alguma coisa um pouquinho melhor, né? E essas crianças são obrigadas, então, na maioria das vezes, a sair para buscar o seu próprio alimento quando a família não sustenta. Como disse a senhora, né, lá da feira, no final do vídeo, se eu pudesse, botava ele em outro lugar, né, no finalzinho. Então, assim, embora ela demonstre esse ciclo cultural é de meu filho, meu neto, meu possível bisneto, um dia vem para a feira, é a realidade que ela, na pobreza, enxerga para não deixar seus descendentes na rua e serem tomados ou pelo tráfico ou por outros aspectos da criminalidade. Então, mas no final vê que ela própria, se ela pudesse, ela daria outro estilo de vida. Então, está muito relacionado com a pobreza. E é muito triste, claro que a pobreza está também relacionada com o desenvolvimento socioeconômico de um país, está relacionado com a oferta de educação para essas crianças, talvez escolas em tempo integral, que pudessem absorver essas crianças, né? Esses projetos absorvem, mas aí muitas vezes não entra o dever do Estado de estar assistindo, como deveria estar assistindo essas crianças. Então, fica muito isso, essa relação direta com a pobreza e a importância desse contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de um país, né? Outra questão que me parece que fica aqui, que o ministro Lélio falou, é a questão dessa disputa de competência entre a Justiça do Trabalho e as varas de infância e da adolescência que pertencem à Justiça Estadual comum. Justiça do Trabalho é uma justiça federal que trabalha com questões relacionadas, né, com o trabalho humano, tem competência para analisar conflitos decorrentes do trabalho humano. As varas de infância e da adolescência, criadas no âmbito dos estados, elas conflitam com a Justiça do Trabalho na medida em que elas também têm competência para autorizar trabalho de crianças. E muitas vezes esse juiz estadual ele não tem o feeling, não tem a proximidade com o tema, a sensibilidade com o tema que os juízes do trabalho têm diariamente com os projetos do Ministério Público do Trabalho e projetos que se desenvolvem, né? Então, é uma questão séria que até hoje não foi resolvida. Embora o ministro falou que teve um congresso, que os próprios juízes da vara de infância acharam que essa competência deveria ser exclusiva da Justiça do Trabalho, isso não está resolvido, tá? Se alguém suscitar um conflito, vai para conflito e vão dizer que a competência é da vara da infância, porque assim diz a lei, né? Então, tem que mudar isso. E outra coisa que chama muita atenção aqui são as crianças soldados, né? Crianças colocadas para trabalhar nas regiões onde tem conflitos armados. Matam-se os homens e os jovens e já não sobrando ninguém ou para contribuir se arregimenta crianças. Com fuzil na mão, isso apareceu em vários, tem documentários sobre isso, crianças com revólver, com arma, com fuzil, com metralhadora na mão. Isso é trabalho, né? E é trabalho forçado, porque se essa criança não for, né, sabe-se lá o destino dela, né? Então, assim, ficam essas questões.